Bem, queridos, eu quero dizer algo aqui para os irmãos que está no meu coração. Nós estamos vivendo um momento diferente. Eu tenho 53 anos, nunca passei, que eu tenha consciência, por um momento como esse, de ver essa... Se você liga a notícia, se você liga a TV, se você olha a internet, se você olha nas redes sociais, se você olha no jornal, se você olha as rodinhas de conversa, só tem um assunto. Só tem um assunto. Isso tudo é muito perigoso. É mais perigoso do que o coronavírus. São os pensamentos. Aquilo que as pessoas incutem na sua cabeça. Nós precisamos estar alertas a esse respeito. Nós temos as medidas protetivas que devemos tomar, e isso é prudência, isso não tem nada de errado, pelo contrário, mas o que nos protege de fato é a palavra de Deus, a transformação que vem através da palavra de Deus. Eu tenho percebido que o diabo, como ele é oportunista, a Bíblia fala que ele veio matar, roubar e destruir. Então o diabo está maquinando muitas coisas, e nós não podemos desconsiderar ou ignorar os seus ardis. Então, junto às vezes com uma situação como essa, que já era prevista, porque Jesus já disse que nos últimos dias isso iria acontecer, isso tem se repetido ao longo de décadas, de séculos, mas nós sabemos que isso são sinais do fim dos tempos, isso são sinais de que esse mundo não é seguro. As pessoas que estão construindo a sua vida, estão planejando, estão fazendo planos a longo prazo nesse mundo. Cuidado, esse mundo não é seguro, os nossos planos têm que estar no Senhor, e essas coisas ajudam a alertar as pessoas, mas o diabo incute dentro desse panorama, ele incute alguns vírus que são muito mais mortais do que o próprio coronavírus. O coronavírus, segundo especialistas, ele pode provocar no máximo uma gripe leve, mas existem outros vírus que podem destruir. Eu estava vendo uma postagem do pastor Lucinho, e ele fala na Itália, onde as pessoas estão confinadas nas suas casas, né, uma mente diabólica, um cara que tem uma mente diabólica, ele é dono de transmissão de sites e filmes pornográficos que custam muito caro. Ele liberou de graça para as famílias acessarem esses filmes pornográficos, porque ele diz para acabar com o tédio das famílias que estão em casa. Eu digo para você, o vírus da pornografia, ele é 1 bilhão de vezes mais letal do que o vírus do coronavírus. Nós sabemos que a pornografia, ela destrói famílias, ela destrói moral, ela acaba com a vida das pessoas, ela destrói sonhos, ela traz doença da alma, doença do corpo, e o diabo se aproveita dessas circunstâncias. O que Deus tem colocado no meu coração, queridos, e eu quero compartilhar aqui com você, que essa é a oportunidade da igreja. Essa é a nossa oportunidade. O mundo amedrontado precisa de uma igreja corajosa. O mundo em pânico precisa de uma igreja confiante. O mundo em trevas precisa de uma igreja que é luz do mundo e sal da terra. Nós temos um papel muito especial. Jesus, ele poderia, se ele estivesse aqui fisicamente, ele diria o que ele disse para os discípulos lá em João capítulo 4. João capítulo 4, Jesus disse para os discípulos: vocês não dizem que faltam 4 meses até que venha a colheita? Eu digo, levante os seus olhos, os campos já estão brancos. Agora é a hora de nós liberarmos a unção da salvação, a palavra de esperança, no nome de Jesus. E dentro desse tema, nós não programamos nada, o Espírito Santo nos lidera em todas as coisas. Nós temos feito uma série aqui sobre fé em ação, e culminou que hoje é a penúltima palavra dessa série, e nós também entramos num jejum de 21 dias, e estamos na última semana do nosso jejum. Você acha que tudo isso é por acaso? Deus soberano já sabe de todas as coisas, e Ele nos prepara para esses momentos. Como Jesus mesmo diz aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então o que nós estamos vivendo, nós estamos debaixo de uma unção, de uma direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e nós devemos saber tirar proveito desse momento, proveito no bom sentido. Então a palavra que eu tenho preparado para hoje, o tema é: não tenha medo, ou não temas. E nós temos aqui dezenas de vezes escrito essa palavra, para compensar as dezenas de vezes que você tem ouvido a palavra coronavírus, Covid-19 e assim por diante. A palavra de Deus é: não temas, não temas, não temas e não temas. Nós sabemos que quando a gente lê os evangelhos, os 4 evangelhos,
Esse não temas é um mandamento de Jesus. Um mandamento. E é o mandamento mais repetido no Novo Testamento. Quando Jesus foi enviar os discípulos de 2 em 2 por aldeias, ele disse o seguinte: eu os envio como ovelha no meio de lobos. Eu imagino que os discípulos, quando ouviram isso, se assustaram, e eles já imaginaram aquelas garras, aqueles dentes do lobo, e as ovelhinhas sangrando na boca desse lobo. Mas em seguida Jesus diz: não temas, não temas. Aí Jesus diz: vocês serão perseguidos, mas não temas. Quando Pedro ficou assustado com a pesca maravilhosa, quando Jesus estava chamando ele para ser discípulo, Jesus disse para ele: não temas. Quando o Jairo estava buscando Jesus para orar pela sua filha que estava doente, chegou a notícia de que a menina tinha morrido, qual foi a palavra de Jesus para ele? Não temas. Agora a minha pergunta é: não parece para nós um mandamento um pouco utópico e absurdo? Como assim não temas? Todo mundo tem os seus medos. Cada pessoa tem os seus medos, que muitas vezes está ligado a traumas do passado. Muitas vezes está ligado a situações, às vezes está ligado àquilo que já viu, àquilo que ouviu. Todos têm os seus medos. Como assim não temas? É possível nós sermos livres do medo? É possível ser livre do trauma? Vamos ver como Jesus ministrou aos discípulos esse princípio. Nós vamos ver agora Mateus capítulo 8, verso 23 a 27, uma história bem conhecida, que vai nos levar aqui a entender, a compreender, a entrar um pouco nesse princípio, nessa plataforma que Jesus estava criando para levar os discípulos a se livrarem do medo. Então vamos lá, Mateus 8, 23 a 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Aqui nós vemos Jesus fazendo uma pergunta que parece uma pergunta um pouco absurda. Esses homens pescadores, a grande maioria deles experientes, já tinham enfrentado muitas tempestades, com certeza, dentro da sua profissão. Eles estavam todos os dias no mar, todos os dias pescando. Eles já enfrentaram um mau tempo, mas eles enfrentaram essa situação num nível tão alto, que acionou o modo autopreservação dentro deles. E eles tinham uma convicção: se algo não for feito, nós vamos morrer. E eles não tinham mais o que fazer. Quando eles foram acordar Jesus, eles já foram com essa convicção: nós vamos morrer. Eles já tinham essa convicção no coração deles. Nós vemos aqui que a situação externa, ela entrou no coração deles. Essa porta foi aberta por causa do medo. Nós não conhecemos a história desses discípulos, mas eles já devem ter passado por situações, por traumas. Eles já devem ter ouvido histórias e visto pessoas que morreram afogados, pescadores que foram levados pelo mar. E de repente, esse medo abriu uma porta. E a tempestade que era externa passou a ser também interna. Isso tomou conta do coração deles. A tempestade estava aqui dentro. E essa tempestade acionou o modo autopreservação. E eles sabiam: vamos morrer. E eles foram acordar Jesus. Mas aí na sequência nós vemos o versículo 28. No versículo 28 a Bíblia diz assim. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Jesus diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Nós vemos aqui Jesus inserindo um princípio para eles, no meio dessa tempestade. Um princípio muito interessante, porque nessa história, nesse episódio da tempestade, os discípulos se assustaram demais com as ondas. Mas depois que eles viram Jesus se levantando e repreendendo o vento, repreendendo o mar,
eles fizeram um questionamento: quem é este que até o vento e o mar acalma? Quem é este? Quem é este com quem eu estou dividindo o barco? Quem é este que eu estou andando todos os dias? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos aqui um processo de cura, porque nesse momento os discípulos tiraram o medo deles e o temor deles virou do mar para Jesus. Eles ficaram assustados com Jesus. Quem é este? E aí em seguida, nesse texto que nós vemos, em Mateus 10, 28, Jesus fala para eles: não temam aquele ou aquilo que pode matar o corpo, mas temam aquele que pode destruir corpo e alma no inferno. O que Jesus está dizendo aqui? Nós conhecemos Deus e conhecemos Deus de amor, o Deus que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Mas esse mesmo Deus, Ele fala, a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia fala que Deus é juiz dos vivos e dos mortos. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Romanos, Romanos capítulo 1, ele começa a falar sobre um contexto que a igreja de Roma estava imersa na época, um contexto do domínio romano, onde havia uma promiscuidade, uma prostituição de alto nível. E Paulo diz o seguinte: a ira de Deus se manifesta contra a desobediência, contra a rebeldia. E ele fala: os homens que transformaram a glória do Deus invisível na imagem de homens, de répteis. E aí Paulo continua dizendo: por conta disso Deus os entregou às paixões infames, às prostituições, as mulheres ardendo de paixão umas pelas outras, os homens se entregando sexualmente uns pelos outros. E Paulo diz: a ira de Deus vai se manifestar contra esses homens. Uau! Isso é forte. Mas a Bíblia está mostrando: o mesmo Deus que é amor, Ele só é Deus de amor porque Ele também é Deus justo. Ele é Deus justo. Ele é tão justo que Ele condenou Jesus no nosso lugar. Mas aqueles que continuam vivendo em rebelião contra Deus vão cair na ira de Deus. E a ira de Deus já foi derramada contra o diabo. Quando a Bíblia fala do inferno, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. A ira de Deus já foi derramada sobre o diabo. Agora todos aqueles que não temem a Deus e caem nas garras de Satanás vão estar também automaticamente debaixo da ira de Deus. É por isso que Jesus fala: não temam aquele que pode matar o corpo, mas temam aquele que pode matar o corpo e a alma no inferno. Jesus não está falando do diabo. O diabo não tem esse poder. Jesus está falando de Deus, o autor da vida. O autor da vida. O que Jesus está dizendo aqui é: direcione o seu temor para Deus. Nós vamos ver outro texto aqui, outro episódio, em Mateus capítulo 14. Uma outra história, onde Jesus leva os discípulos a enfrentar os seus medos e os seus traumas. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Aqui nós vemos, queridos, mais uma vez, os discípulos enfrentando. Jesus proporcionou isso para eles. Eles enfrentaram os seus medos e os seus traumas. O começo do versículo diz que Jesus insistiu com eles para ir embora, para entrar no barco. Só que dessa vez, eles enfrentaram uma tempestade que não era tão terrível quanto a primeira tempestade, de Mateus capítulo 10. Mas tem um detalhe: Jesus não estava presente. Era o mesmo barco, era a mesma água, só que agora Jesus não estava presente. Eles iam ser provados de novo naquilo que estava dentro do seu coração. Só que, versículo 25, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Ou seja, aquilo que era ruim,
ainda podia piorar. Podia piorar. Eu imagino que nessa época, grande parte deles vinha de uma vila de pescadores ali na Galileia. E eles deviam ter muitas lendas que contavam de fantasmas que apareceram na água e tudo mais. E naquela situação, sem Jesus, alta madrugada, o vento soprando. Eu imagino que eles tentavam ali vencer aquelas ondas, não conseguiam vencer as ondas. De repente, eles veem aquela luz e todo o aspecto de fantasma. Mais uma vez, a tempestade entrou no coração deles, porque o medo abre porta para a tempestade. E eles já se desesperaram e gritaram de medo. É um fantasma. Eu imagino que Jesus deve ter rido nessa hora, porque eu acho que eu daria risada. Porque diz aqui o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Jesus estava dizendo para eles: eu não estava no barco, mas eu estava assistindo vocês. Eu estava assistindo vocês. Quantas situações nós passamos e que parece que Jesus não está no barco, mas Ele sempre está nos assistindo. E mais uma vez, nós vemos aqui que eles tiveram a segunda chance, mas eles falharam. Eles falharam. Mas na verdade, Jesus estava trabalhando, levando-os a enfrentar os seus medos, os seus traumas, para colocá-los num outro nível, para colocá-los numa outra plataforma. Porque aqui, mais uma vez, a primeira vez eles exclamaram: quem é este que até o vento e a tempestade lhe obedecem? Agora eles acrescentaram mais uma experiência com Jesus. Quem é esse que além do vento, a tempestade e o mar obedecer, agora ele anda sobre o mar? Quem é este? Você percebe como eles vão se aprofundando e vão virando ao seu medo, daquela expectativa, daquele pavor de morte, e vão virando para Jesus. Quem é este que anda sobre o mar? Quem é este que anda sobre o mar? E assim Jesus foi trabalhando na vida desses discípulos, mas houve um momento quando esse mandamento, não temas, deixou de ser um mandamento absurdo e passou a ser um modo de vida. Quando isso aconteceu na vida deles? Eu quero mostrar isso para vocês. Quando esse momento onde o medo deu lugar para a fé. Eu quero mostrar para vocês quando isso aconteceu. Porque eu sei que o Espírito Santo está aproveitando essa tempestade que o mundo está vivendo para tratar os nossos medos e nos levar a um outro nível, a um outro patamar de fé. Quando isso aconteceu? Primeiro ponto, quando eles tiveram uma experiência com o Cristo ressurreto. Porque olha a construção. Primeiro, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois, quem é este que até anda sobre o mar? Agora, quem é esse que venceu a morte? Olha a exclamação de Tomé. Aqui nós vemos que Jesus não só comanda a natureza, mas Ele venceu o inimigo que desde Adão assombrava ricos e pobres, grandes e pequenos. Porque desde Adão, a morte tem tirado o prazer das pessoas. Quantas vezes a pessoa está no auge do seu poderio, no auge da sua glória. Trabalha, a gente tem visto isso acontecer. Pessoas que trabalham, juntam. A morte chega, bate na porta: oi, cheguei, acabou. Desde Adão, a morte tem feito isso com os homens. E isso gera na vida das pessoas um medo. Só que tem um detalhe, queridos: o medo, ele é a porta da escravidão. Porque aquilo que nós tememos nos leva a tomar decisões que direcionam a nossa vida, não para o propósito eterno, mas direcionam a nossa vida para a autopreservação. O medo é um perigo. É uma arma do diabo para escravizar as pessoas. É por isso que Jesus repete tantas vezes: não tenha medo, não temas. Porque ninguém nessa terra cumpre o seu propósito de vida se não for liberto desse medo.
Mas nós vemos Jesus construindo essa estrutura de libertação na vida dos discípulos, até esse momento aqui, onde ele se apresenta como ressurreto. E olha aqui a declaração de Tomé, em João capítulo 20, verso 27. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então, depois da ressurreição, Jesus apareceu a primeira vez para um grupo de discípulos e Tomé não estava entre eles. E Tomé talvez tenha ficado até enciumado, imagino, porque todo mundo lá feliz, e Jesus ressuscitou e você não estava aqui. Onde você estava? O que você estava fazendo? O que é mais importante do que isso? Não sei qual era a agenda de Tomé, mas infelizmente às vezes isso acontece com a gente. Acontece com muita gente que está no lugar errado na hora errada. Deixa de estar no lugar certo na hora certa. E Tomé devia estar lá, mas não estava. Não sei por quê. E aí ele deve ter ficado um pouco enciumado. Falou: se eu não estou acreditando nessa história, se eu não pôr a mão nas suas feridas, onde o prego entrou, eu não vou acreditar. Ok, Jesus não estava lá, mas ele assiste tudo. Dias depois, Jesus chegou onde estavam esses discípulos. E a Bíblia relata que lá estava também Tomé. Tomé não tinha tido a experiência com Cristo ressurreto. Mas Jesus proporcionou isso para ele de uma forma particular, personalizada, de acordo com a necessidade dele. Jesus chamou: Tomé, vem cá. Então, eu ouvi dizer, alguém me contou que você disse que só acreditaria se colocar o seu dedo aqui. Então estende a sua mão, coloca aqui, Tomé. Diante disso, Tomé fez uma das declarações mais lindas da Bíblia. Uma declaração que a gente está acostumado a fazer, mas para eles isso era inédito. Ele chegou diante de um homem, de um Cristo, que ele podia tocar. E ele declarou diante dele: Senhor meu e Deus meu. Ele sabia que ele não estava diante de um homem. Ele sabia que ele não estava apenas diante de um profeta. Mas ele sabia que ele estava diante do Deus Criador de todas as coisas, personificado em Jesus. Ali ele voltou todo o temor dele para Cristo. Não temas aquele que pode matar o corpo, mas temas aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. Qual é o seu medo? Qual é o seu temor? O que te escraviza? O que você tem pânico? A Bíblia conta a história de Jó. Jó era um homem de muitas posses e um homem temente a Deus. Mas Jó revela o coração dele. Quando a desgraça chega, ele explica o motivo daquela desgraça. Ele fala: tudo o que eu temia me aconteceu. O medo abre porta para a catástrofe. O diabo sabe disso. Por isso que ele tenta te assustar. Coronavírus, coronavírus, coronavírus. E aquilo, isso, e vai. Ele vai tentando te assustar. Porque ele quer plantar destruição dentro do seu coração. Mas quando nós temos um encontro com o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, e nós voltamos a nossa atenção para Ele, irmãos, o medo não tem espaço no nosso coração. Eu tenho dó, sinceramente, com todo o meu coração, eu tenho dó das pessoas que vivem neste mundo atrás de riqueza. Por mais ricos que essas pessoas se tornam, elas estão cheias de medo. Esses dias eu estava tomando café num restaurante aqui em Alphaville, e involuntariamente eu ouvi uma conversa do meu lado, dois amigos tomando café e conversando, e ele não fez questão de esconder, porque ele falou bem alto. Ele disse: cara, essa semana com essa história do coronavírus, só essa semana eu perdi 30 mil reais. O cara falou: o quê? Em uma semana? Em uma semana perdi 30 mil reais. Eu tenho dó. Não por ter perdido 30 mil reais, mas eu tenho dó, porque o coração dessas pessoas está voltado para o lugar errado. Jesus aqui nos mostra a experiência com Cristo ressurreto, o que pode gerar na nossa vida. O segundo ponto aqui, quando eles receberam o Espírito da ressurreição.
Olha o que a Bíblia diz, Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 11. Ele diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por seu Espírito que habita em vocês. Eu não sei se você compreende essa verdade na sua profundidade. Mas o primeiro ponto é ter experiência com Cristo ressurreto. Agora, vai muito mais fundo. Vai muito mais fundo. O que Paulo está dizendo, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, Ele está em nós. Eu tenho o Espírito da ressurreição em mim. Eu não sei o que isso produz no seu coração, mas eu peço que o Espírito Santo traga revelação do que isso significa. Do tesouro que nós temos. Quantos cristãos vivem uma vida amargurada, uma vida de tristeza, uma vida de medo e até uma vida miserável, porque não sabem que possui o Espírito da ressurreição morando em si. E o que significa isso, queridos? O que significa isso? Isso expulsa do nosso coração todo o medo. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. E a Bíblia diz que Cristo venceu a morte. E Ele nos deu o Espírito da ressurreição. E Paulo está afirmando que esse Espírito da ressurreição que habita em nós trará vida ao nosso corpo mortal. Por isso que a morte para nós não é morte. A morte é uma oportunidade de nós vivermos a eternidade que Deus planejou para nós. Porque nós vamos ter um corpo glorificado. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ser levados por este mundo, onde as pessoas tentam de toda forma preservar a juventude. Todas as formas preservar a juventude. E não tem nada de errado de manter o corpo o mais íntegro possível. Mas na minha opinião, nós temos que manter o corpo o mais íntegro possível, por uma razão: para cumprir o propósito para o qual nós nascemos. Porque nós precisamos desse corpo enquanto nós estamos nessa terra. Agora, eu te aconselho, não tenha medo da velhice. Ah, como eu amo. Eu tenho 53 anos, não preciso dizer que eu sou jovem, porque a Bíblia diz que os velhos serão renovados, então eu sou renovado a cada dia. Mas, irmãos, eu não troco meus 53 anos por 25. Não troco. Porque as experiências que nós vamos adquirindo com o Senhor, aos pés do Senhor, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso não tem preço. A Bíblia nos fala da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que entendeu esse princípio. Ele entendeu o chamado que ele tinha. Ele entendeu o motivo da sua vida. E quando ele entendeu isso, a Bíblia fala que ele considerou todas as outras coisas como esterco. Tudo que ele conseguiu com o seu esforço e tudo mais. Quando ele chegou diante do Cristo ressurreto, ele falou: uau, tudo isso é lixo e é esterco. E ele passou a viver com esse espírito de ressurreição dentro dele. E ele plantou muitas igrejas, ele fez a obra de Deus. Mas me impressiona bastante a vida do apóstolo Paulo, quando ele estava já no final da sua vida, voltando pelas igrejas as quais ele tinha plantado para despedir desses irmãos, ele chega lá em Éfeso. Eu já disse isso aqui talvez 1 milhão de vezes, mas é um texto que é uma história que mexe muito comigo, porque mostra a vida de um homem que não temia a morte. Ele tinha um temor, e ele vai mostrar isso para a gente aqui em Atos 20, 24. Ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo aqui algo que parece loucura, parece carta de um suicida. Não considero a minha vida como preciosa para mim mesmo. Minha vida não tem valor algum para mim mesmo. Mas por que Paulo está dizendo isso? Porque ele tinha o espírito de ressurreição, ele provocava a morte, ele sabia que ele estava voltando para Jerusalém, que ele seria preso, Deus tinha revelado isso para ele, ele sabia que ele seria levado para Roma, e de lá ele não sairia mais. Mas ele fala: eu só tenho uma obstinação na minha vida: cumprir o propósito para o qual eu existo. Eu vivo para isso. Esse é o meu projeto de vida.
Esse é o meu projeto de vida. E Paulo viveu e foi preso, foi torturado, assim como todos os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus, os 11 discípulos, eles tiveram martírio, sofreram martírio. Foram cerrados, foram crucificados, foram queimados. O último a ser martirizado foi o apóstolo João, que segundo a história, tentaram matar João de todo jeito, mas parecia que João era como um gato, tinha 7 vidas. Os caras tentavam e não matavam o cara, até que eles falaram o seguinte: o João ama tanto, é o convívio com os irmãos, porque ele pregava amor, ele queria ter contato com as pessoas. Aí tiveram a ideia de isolar João na ilha de Patmos. Mas lá na ilha de Patmos foi que ele teve a revelação dos céus abertos e escreveu o livro de Apocalipse, que conta em detalhes todos os planos de Deus até o último dia. É o livro de Apocalipse que termina lá dizendo: o Espírito e a noiva dizem vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo fazia parte desse grupo de discípulos, e ele estava diante do Império Romano, e ele chegou inclusive a Roma para testemunhar do Evangelho. E a Bíblia, aliás a história nos conta dos imperadores romanos que foram homens cruéis, perseguidores da igreja. Todos eles. Um dos mais cruéis, o nome dele é Marcos Aurelius. Um dos mais famosos, ele abria o Coliseu, a arena, para colocar os cristãos e se divertir com os cristãos, enquanto eles estavam sendo estraçalhados pelas feras. E nessa mesma época, a época de Marcos Aurelius, vivia um médico muito famoso. E ele é famoso até hoje porque os estudos e as pesquisas desse médico deu base para a medicina, inclusive até hoje, as descobertas dele. O nome desse cara era Claudius Galenus. Esse homem foi muito inteligente, mas ele viveu numa época onde não se conhecia muito o funcionamento do corpo humano, e era proibido fazer autópsia. Então a pessoa morria. Hoje em dia se abre, estuda os órgãos. Naquela época não podia fazer isso. Então a pessoa morria, ela tinha que ser enterrada imediatamente e não podia fazer autópsia. Então ele fazia autópsia em macacos. Ele abria os macacos para entender todo o funcionamento do corpo. Porém, esse imperador Marcos Aurelius deu uma permissão para ele. A permissão foi o seguinte: os cristãos, aquela raça que não presta, que não vale nada, que a gente está matando na arena, você vai fazer o seguinte: como não pode abrir corpos mortos, você vai abri-los antes deles morrerem, quando eles estiverem perto de morrer. Então esse médico, Claudius, ele fazia autópsia em cristãos vivos ainda, estavam perto da morte. Ele começava a abrir para estudar os seus órgãos. Uma crueldade que não tem tamanho. Só que no meio dessa crueldade, esse cara que escreveu as suas pesquisas, ele registrou tudo. Ele registrou uma coisa incrível, que está nos livros, nos relatos dele próprio. Ele escreveu o seguinte: algo que testemunhamos neles, nos cristãos, todos os dias, é que eles não temem a morte e nem a vida após a morte. Claudius Galenus, ele registrou isso. Ele ficava assombrado e assustado. Ele tinha presenciado muitas mortes. Ele sabia que inclusive os imperadores que se consideravam deuses, diante da morte, tremiam. Mas ele estava diante daqueles que eram considerados escória. E quando ele abria esses caras, ele olhava nos olhos deles. E ele não via medo, ele via coragem, ele via expectativa com o que estava por vir. Para esses cristãos, a experiência que ele via não era o final da linha, parecia o começo, na verdade, da história. E ele relatou essa experiência. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a experiência com Cristo ressurreto e nós sermos a morada do Espírito da ressurreição provoca isso em nós. Provoca isso em nós. Eu pergunto: quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Eu quero mostrar agora para você um vídeo contando aqui uma história
de um grupo de pessoas, são os moravianos, talvez muitos já ouviram a esse respeito, mas eu quero que a gente assista agora esse vídeo que vai relatar a classe de pessoas que possuem o espírito da ressurreição em si, o que eles fazem. Vamos assistir. A história dos moravianos. A história dos moravianos antecede a reforma de 1500 de Martinho Lutero. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. No levante das guerras dos anos 1600, a Boêmia e Morávia, antiga República Tcheca, foram dominadas por um rei católico romano, o qual desencadeou uma terrível perseguição contra os moravianos. 15 de seus líderes foram decapitados. Os membros da igreja foram mandados para os calabouços e para as minas para trabalhos forçados. As escolas deles foram fechadas. Bíblias, inários, catecismos e escritos históricos foram totalmente queimados. Foram todos espalhados. De fato, 16 mil famílias repentinamente se tornaram refugiadas. Por quase 100 anos, procuravam fugir da perseguição. Por causa disso, formaram uma poderosa rede de cristãos clandestinos, através de pequenas células. Anos mais tarde, em 1722, um pequeno grupo desses refugiados estava à procura de algum lugar onde pudesse se sentir seguro. Quando cruzaram a divisa da Alemanha, ouviram de um lugar conhecido como Herrnhut, uma pequena faixa de terra na propriedade de Nicholas Ludwig van Zinzendorf. Zinzendorf assumiu a responsabilidade não apenas supervisionando como dono da terra onde viviam, mas sim para lhes servir de pastor. Em 1727, um derramar do Espírito de Deus uniu a comunidade. Quando o avivamento espiritual ocorreu em 1727, começaram uma vigília de virada de relógio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O livro devocional conhecido como Lemas Diários, que ainda tem sido publicado pela Igreja Moraviana, era o devocional mais amplamente usado entre os cristãos europeus. O ministério moraviano era fortemente regado por oração. Tiveram uma vigília de oração que durou um tempo de 100 anos, literalmente. Os moravianos não eram altamente educados, nem teologicamente treinados. Eram comerciantes. De fato, os 2 primeiros missionários que foram enviados eram coveiros por profissão. 2 jovens moravianos, de cerca de 20 anos de idade, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então, os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. No dia da partida para a ilha, as famílias estavam reunidas no porto para se despedirem dos jovens. Houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram: "Por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos e vão ser escravos para o resto de suas vidas." Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta: "Para que o Cordeiro, que foi imolado, receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas." Esse tipo de amor nos leva a apoiar os interesses de Deus e a ficarmos intensamente zelosos por sua honra e glória. Fruto de um avivamento. É um amor que chora por causa das pessoas que não conhecem a Cristo. É esse tipo de amor que ardia como fornalha no coração dos moravianos e também será despertado em seu coração. Pois afinal, é o que estamos buscando.
mais paixão, mais fogo e mais glória. Aleluia, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. O que os moravianos tinham de especial? O que o apóstolo Paulo tinha de especial? O que os cristãos do primeiro século tinham de especial? O que os discípulos tinham de especial? Eles conheciam o Cristo ressurreto e tinham o Espírito da ressurreição dentro de si. E é isso que o Espírito Santo traz para nós hoje. Essa verdade e essa revelação. Nós não podemos escolher como vamos morrer, mas nós podemos escolher como vamos viver a nossa vida. Paulo dá um conselho na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 27. Ele diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até vocês, vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Paulo dá um conselho e uma advertência para a igreja: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. O que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Eu particularmente creio que só é possível viver de modo digno do Evangelho de Cristo se nós perdermos o medo. Senão nós vamos sempre trabalhar para nos autopreservar. Eu acredito que ninguém aqui tem um chamado para ser mártir, porque na verdade, a Bíblia diz que isso é um privilégio não para muitos. Não é um privilégio para todos. Alguns têm esse privilégio, e os que eram martirizados, eles sabiam que era um privilégio. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos. A Bíblia fala, João fala, e eu não vou entrar nisso aqui, sobre a grande tribulação. Muitos acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Muitos acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. E eu não vou dar resposta para você aqui agora, mas eu creio que o mundo reserva muitas surpresas pelo caminho, mas surpresas para os desavisados. Mas aqueles que têm o espírito de ressurreição não temem o futuro, não temem nada. Ah, mas e se eu não tiver dinheiro? Ah, mas e se acontecer isso? Ah, se eu for demitido? Ah, se eu perder isso? Ah, se acontecer aquilo? Ah, e a minha velhice como vai ser? Não tememos nada, nós temos o espírito da ressurreição morando dentro de nós. Então viver de forma digna o Evangelho, como Paulo diz, nós precisamos perder o medo. Não temas, não temas. Viver de forma digna o Evangelho, nós precisamos entender o que é o Evangelho. O Evangelho, queridos, custou a vida do Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu único Filho, antes se entregou por nós, para morrer. Deus não poupou o seu único Filho. O sangue que nos perdoa os pecados é o sangue de Cristo. O corpo no qual nós estamos conectados é o corpo de Cristo. O Espírito que nós temos é o Espírito de Cristo. Eu te pergunto, é possível existir cristão covarde? É possível existir cristão genuíno de verdade, que vive a sua vida pelas circunstâncias, faz as suas escolhas baseado nas tempestades deste mundo? A Bíblia diz que o meu justo é intrépido como leão. Isso não fala de características de personalidade, mas fala do Espírito que habita em nós, que é o Espírito da ressurreição, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia.